Salve, salve galera, sejam bem-vindos ao canal do Professor Pedro. Hoje vamos falar um pouco sobre a Selic, né, e as expectativas que o mercado tem para a reunião do Copom que vai acontecer logo mais. Para isso, nós vamos agora fazer uma raspagem de dados e verificar em tempo real o que está acontecendo, né, com as expectativas do Copom. Vou até trazer minha câmera aqui para o lado para a gente poder enxergar melhor a imagem aqui gerada. Enquanto está gerando, eu já vou dar meu veredito, né? A gente vai ter uma queda aí de meio ponto percentual ou 50 basis points. O que significa isso, né? A Selic deve continuar sua trajetória de queda, inclusive ela vai ser o último dado aqui que a gente vai observar nessa nossa análise. Está aqui, ó. Eu faço uma raspagem pegando dívida bruta, dívida setor os setores da economia, perspectiva de câmbio, tudo isso a gente vai analisar, mas hoje a gente tem em mente aí que a Selic deve cair 0,50, o que significa aí uma continuidade na trajetória de queda dos juros. A questão toda é que os juros de curto prazo estão sendo contaminados pela necessidade do governo de fazer caixa frente a problemas estruturais na nossa arrecadação. Temos uma arrecadação ou um lado fiscal ainda capengante e essa claudicação, né? Ele é claudicante, né? Eu não sei qual o verbo claudicar, né? Então o gerúndio, né? Ele está claudicando, né? Então esse particípio do verbo, né? Essa claudicação aí do sistema tributário brasileiro, que infelizmente ele só se apoia sobre os mais pobres. O lado dos mais ricos não tem o mesmo peso e deveria, na verdade, ser a perna direita, a perna mais forte, que deveria guiar aí o processo arrecadatório para que as contas fechem. A gente vive num país muito desigual e se o sistema tributário é regressivo, ele é um Robin Hood ao contrário. Até agora estamos rodando aqui e nada da gente ter o resultado final da análise. Não me culpem, a culpa aí obviamente é do computador, que é lento, né? Ou seja, vocês poderiam aí fazer doações aí, Pix ao professor, inclusive está o e-mail aí para poder, não é esse e-mail que é meu Pix não, sinto muito, para poder melhorar a velocidade, né, de processamento das nossas lives. Já está finalizando, espero eu. E aí a gente vai ver o que o mercado e o que os agentes, né, que monitoram o mercado pensam em relação ao resultado desse ano, né, para a Selic dos próximos anos também. Isso vai nos ajudar a entender um pouco a cara da curva de juros no Brasil, que de fato é um preço controlado, né? Quando a gente fala de Selic, a gente está falando que a gente está fazendo uma política de preço mínimo, ou seja, nenhum capital ocioso pode custar abaixo da Selic, do contrário, o indivíduo está rasgando dinheiro porque poderia emprestar direto para o governo. Então o governo, por ter uma demanda perfeitamente elástica, ele define o preço mínimo. E nesse sentido, vamos rodar aqui de novo a última plotagem da Selic, faltou memória para ela. Mais uma vez, ajudem o professor aí nesse processo de melhora tecnológica. Pronto, está aqui, ó. Então vamos olhar para a Selic, olhar aqui para onde ela está caminhando. Então a gente tem aqui uma clara trajetória de queda. Deixa eu diminuir minha cara aqui para não atrapalhar a nossa análise. Pronto, vamos lá. A gente tem uma clara trajetória de queda, né? A queda inclusive é livre desde 2022, 2023, uma queda com baixa volatilidade, inclusive, proveniente nesses 2 últimos anos do que? Da independência do Banco Central. Então a independência do Banco Central, ela reduziu volatilidade na curva de juros pelo lado da previsão, ou seja, está mais assertiva essa previsão e a gente vê que, ao que parece, né, ela consegue cravar em agosto, ou seja, 7 meses antes, 5 meses antes, o que vai acontecer em dezembro de cada ano. E a nossa última previsão, tirada hoje, exatamente hoje, né, ela diz que a Selic termina o ano próximo de 9,05, que é a média dos 1.000 agentes de mercado que participam do Boletim Focus. Se a gente está em 11,25, para a gente caminhar para 9, a gente tem que reduzir 2,25 a taxa de juros. Fazendo uma divisão por 3, ou seja, 3 reuniões a cada 3 meses, a gente vai ver quantos meses a gente precisa para que essa queda aconteça, né?
Então, fazendo essa divisão por 3 aqui, fica claro, né, que a cada 3 meses a queda esperada está em 0,5. Então, a gente espera que continuem caindo 0,5 e 0,5. Agora a gente está em março, de março até dezembro, para que essa previsão de 9 seja cravada, né? Então, a gente consiga ter uma redução da Selic num patamar mais estável. E a gente tem visto, né, que o mercado monetário tem apresentado um resultado bem interessante para a Selic, e essa ancoragem, né, obviamente não é solta, ou seja, não se faz previsão para a Selic sem antes saber o que está acontecendo com a curva da inflação. Vamos olhar para cá, vamos só esperar um pouquinho que o computador está lento. Bom, conta corrente, IPCA, pronto. Então, as expectativas do mercado para o IPCA, como a gente pode observar aqui na previsão, ela está batendo em 4,47. Então, se eu der um zoom aqui, para a gente enxergar melhor, ela está batendo em 4,47 para o mês, para o ano de 2023, e para esse ano a previsão é de 3,87. E para o próximo ano, 3,57, 3,53 e 3,53 cravados para 2025 e 2026 e 2027. 3,57, 25, 3,53, 2026, 3,53, 2027, ou seja, ali mais ou menos no centro da meta. O que isso quer dizer então, professor? Quer dizer que a gente está esperando uma melhora muito interessante do ponto de vista qualitativo da nossa política monetária. É isso, basicamente isso é o que a gente pode classificar, né, esse atual momento. E essa melhora tem a ver com algum ajuste fiscal que precisa e que está sendo precificado. No entanto, os agentes de mercado me parecem geralmente serem pessimistas, tá certo? E essa melhora não está contaminando ainda o lado real das expectativas, ou seja, o crescimento econômico, né? Uma economia mais aquecida. Deixe a sua opinião, então, se vocês acham que o mercado está precificando para baixo as expectativas de crescimento, poderíamos estar crescendo mais, como a gente pode observar aqui nessa previsão, ele está esperando crescer aqui 1,55 esse ano, o que é um crescimento baixo, na minha opinião. E se vocês acreditam, né, que esse crescimento tem uma chance maior de ser revertido, né, para acima de 2,5% pelo menos. Um grande abraço, fiquem com Deus, até a próxima, se inscrevam no canal, deixem seus comentários e nos ajude a crescer.